E nós chegamos finalmente ao último módulo, com a nossa empresa estruturada e pronta para você dar o primeiro passo. Mas você deve estar se perguntando, e agora? Como é que eu vou saber se tudo que eu estou fazendo está certo? Será que a minha empresa está vendendo? E será que ela está vendendo quanto eu gostaria? Será que eu tenho que captar mais clientes? Ou será que o meu produto não está adequado? Ou até, será que eu já consegui alcançar o máximo de vendas no meu cliente? É por isso que eu uso essa frase como um mantra na minha vida. Contra números, não há argumentos. E é aqui, no P de Performance, que a gente vai ver todas essas respostas. Mas afinal, o que é performance? Em grandes linhas, são os indicadores que vão medir se a sua empresa está se comportando como ela deveria realmente estar evoluindo. Especialmente se ela está indo na direção dos seus objetivos. Vamos fazer uma analogia com o esporte que eu tenho certeza que você vai entender melhor. Pensa num maratonista. Para medir a sua performance, ele mede o tempo que ele demorou para correr uma pista. Ele coloca uma meta. Vou fazer 10 quilômetros em 45 minutos, por exemplo. Se o objetivo dele for alcançar 40 minutos, o indicador tempo versus quilômetro é o que vai dizer se ele alcançou o objetivo dele. Já para alguém que quer medir a sua performance numa dieta, ele usa a balança para saber se engordou ou se emagreceu. E ele coloca um prazo para saber se ele chegou realmente lá. Então, os números relevantes são o peso e os dias. Usando os dois juntos, ele tem um indicador de performance. Para saber medir a performance da sua empresa, você também tem alguns números que te indicam se ela está indo bem ou se ela está indo mal. Esses números são chamados de indicadores de performance. Um dos motivos pelo qual eu quis finalizar o método P com performance foi porque eu mesma, como empreendedora, por muito tempo me vi perdida num monte de números e eu não sabia exatamente qual número eu tinha que olhar. Qual é o número que eu precisava cruzar com o outro para saber o indicador e saber medir se eu estava no caminho certo ou não. E no início de uma empresa, o número principal que você precisa saber é o seu indicador de vendas ou então os indicadores ligados a ele. Mas também é importante conhecer alguns indicadores comerciais, que são os que eu vou falar aqui agora. E por que eu vou focar em indicadores comerciais e não em indicadores financeiros? Eu vejo muita gente olhando indicadores financeiros e deixando de ser produtivo na sua atividade comercial, investindo dinheiro em algo que não dá retorno, olhando os números que às vezes não são tão importantes naquele momento. E não é que eles não sejam importantes, mas existe momento para tudo. A gente já entendeu que a parte financeira, ela é mais simples de se construir no início e a gente construiu todo um plano a partir dela. Você só vai dar atenção nesse momento ao financeiro se os indicadores de vendas não estiverem sendo atingidos. Por exemplo, o maratonista que eu acabei de falar. É legal saber o nível de oxigênio, os batimentos cardíacos dele. Na verdade, é até vital. Mas num primeiro momento, o que realmente importa para ele ali é o tempo que ele tem para chegar de um ponto até o outro. Depois que ele sabe o tempo que ele chega de um ponto até o outro, ele vai dar mais importância aos outros indicadores. Não adianta ter um batimento de 55, assim quando ele está em repouso, se ele não alcança a marca que ele deseja. Isso faz dele um cara bem saudável, mas não um campeão. Quando a gente tem uma empresa, muita gente quer olhar o coração e o oxigênio antes de ver se consegue chegar de uma ponta até a outra. Se você é um pequeno empreendedor, primeiro você precisa chegar de uma ponta até a outra, ou seja, conseguir entender se aquele seu produto é viável e se aquele canal de vendas que você escolheu funciona. Se você vai conseguir vender, para aí sim olhar o indicador financeiro. Depois você começa a equalizar os outros indicadores, o oxigênio e os batimentos cardíacos. Esses indicadores seriam os mais avançados, mas primeiro a gente precisa fazer a empresa começar e atingir o objetivo de gerar dinheiro no caixa. Quando eu ficava perdida nesse monte de números, eu descobri alguns indicadores mais importantes e que sempre me ajudaram a monitorar a empresa e tomar a decisão correta. Esses indicadores que eu vou te apresentar, eles apontam se a sua empresa está indo ou não por um bom caminho. Fazendo uma outra analogia, é como quando eu vou a um médico. Eu chego lá e falo: doutor, eu tô com dor.
Aí o médico diz para eu tomar um analgésico qualquer. Mas se a minha dor for de estômago e eu não explicar isso, se eu tomar qualquer analgésico, não vai funcionar para nada. É por isso que o médico sempre pergunta: mas você tem dor de quê? Aonde é a sua dor? E com isso, ele vai aprofundar o diagnóstico e saber que é uma dor de estômago e não uma dor de dente. E para cada dor, o médico indica um remédio específico. Os indicadores da sua empresa, eles funcionam da mesma forma. Você não quer dar um remédio errado para sua empresa. Se você quer saber qual é o indicador que está dando problema, você vai conseguir dar o remédio que precisa para sua empresa. Por exemplo, muita gente me fala: eu preciso de mais clientes. Essa é a dor universal do empreendedor. Nas minhas mentorias do Sócia por um Dia, a empresa sempre tem que preencher o problema que ela gostaria de resolver na mentoria. E adivinha qual é a resposta que mais aparece? Pois é, mas geralmente esse não é o maior problema. O maior problema costuma ser o valor muito baixo do ticket médio, que é um dos indicadores que eu já vou ensinar para vocês. Então, a empresa não precisa de mais clientes nesse caso. O que ela precisa é saber como vender mais para o mesmo cliente. Senão, ela começa a gastar muito captando mais clientes no mercado e você só consegue vender um pouquinho para cada um deles. Vamos supor que você gaste R$ 20 em anúncios para trazer um novo cliente e você não sabe qual foi o anúncio que essa pessoa viu. Aí, o custo do seu produto é de R$ 20 e o ticket médio de compra desse cliente é R$ 40. Ou seja, você ficou sem nada de lucro. Se você não tem essa informação, o que você provavelmente vai pensar: opa, essa minha campanha aí que eu tô fazendo tá trazendo cliente, tá trazendo venda. Então eu vou investir mais e trazer mais desses clientes. E em pouco tempo você vai abrir um buraco no caixa da sua empresa e vai pensar: poxa, mas eu fiz tudo certinho, eu estava vendendo bem. Esse é um caso em que você não precisaria captar mais cliente. Você precisava vender mais para o mesmo cliente. E só depois que você encontrasse a fórmula é que você traria mais clientes. É justamente por isso que a gente conhece quais são os números importantes para monitorar toda essa estratégia que foi construída ao longo dos 11 P's anteriores e saber qual é o remédio que a gente tem que dar para cada indicador que der algum problema. Vamos lá para a nossa apostila 12. Abrindo a primeira página, eu trouxe um glossário de fórmulas dos indicadores e eu vou explicar cada um deles. Em seguida, na outra página, tem uma tabela que é uma multiplicadora de resultados, onde nós vamos trazer as informações sobre as campanhas que a gente montou no P de promoção para poder medir a performance de cada uma. Mas antes de tudo, vamos entender os números e os indicadores que você vai monitorar todos os dias. Valor investido em cada canal de marketing e vendas. É o quanto você gastou em uma mídia ou em um canal de promoção que você utilizou. Pode ser o quanto você investiu no Instagram, a empresa que você pagou para distribuir panfleto, a blogueira que você fez uma parceria e deu uma roupa para ela usar, que aí, no caso, seria o custo daquela roupa. E aqui não é o quanto eu gastei em tudo, mas sim o quanto eu gastei em cada campanha. Você pode até fazer um anúncio para o Instagram e um outro para o Facebook, ou 2 no Instagram. Você pode fazer um anúncio para homens e um para mulheres. Sabendo o valor que você vai investir em cada mídia ou então em cada anúncio, que você vai conseguir monitorar quanto de venda cada um desses está trazendo para sua empresa. Se você não fizer esse monitoramento, vai continuar investindo em tudo e nunca vai saber o que realmente está te trazendo resultado de vendas. O número de leads é quantas pessoas se interessaram pelo seu negócio. O lead, ele é aquela pessoa que ainda não é o seu cliente, não fez um orçamento e apenas teve um primeiro contato com você e com a sua empresa. Seja ele passando na frente da sua loja ou então ligando para a sua empresa. Não importa se aquela pessoa abordou você ou se você que abordou ela. Um lead, ele é sempre um potencial cliente. Para trazer cada um desses interessados na sua empresa, seja passando, seja ligando ou mandando um WhatsApp, eu investi um valor em alguma mídia. Essa pessoa veio por onde? Em que mídia, em que campanha, que ação que ela conheceu a minha empresa ou o meu produto? É sempre muito importante perguntar para o seu lead:
Onde você conheceu a gente? Mas mais importante que perguntar é registrar numa planilha ou num sistema para que você possa analisar todas essas informações. E também é importante não fazer muitas campanhas no começo, para que você possa medir muito bem o que funciona e o que não funciona para sua empresa. Lembrando que as pessoas que apenas fizeram o contato, mesmo que não tenham feito um orçamento e que não tenham comprado, também são leads. Quanto custou para atrair cada um desses leads para sua empresa? Para calcular esse custo, você tem que colocar o valor investido por mídia dividido pelo número de leads que disse que veio por aquela mídia. Você viu que o lead é uma pessoa que entrou em contato com você de alguma forma, ou então que até você abordou, mas que de alguma forma já teve algum contato com seu produto ou empresa. Já os prospects são aquelas pessoas que entraram em contato e fizeram um orçamento. Pessoas que, além de conhecer o seu produto, sabem quanto ele custa ou tiveram interesse em receber alguma oferta. Você enviou alguma proposta ou ele teve contato com os seus produtos e os valores da sua empresa? Se sim, ele é um prospect. Ele não só conhece a sua empresa, ele conhece o seu produto e sabe o quanto ele custa, mas ele ainda não comprou. Então, ele ainda não é um cliente. Lead, prospect e cliente são níveis diferentes. É importante você saber identificar e cadastrar bem esses 3 tipos de pessoas para você poder ter estratégias para cada uma delas. É aquela história de saber reconhecer a dor para dar o remédio certo. Calcular o custo por prospect, ele é bem parecido com o custo por lead, mas aqui você sabe quanto você está investindo para cada pessoa que teve interesse de receber uma oferta da sua empresa e não daquela que por impulso preencheu um cadastro, mas que nunca mais atendeu a um contato seu. Aqui você tem que colocar o valor investido por mídia dividido pelo número de prospects. A taxa de conversão de prospect é um indicador muito importante. É onde você consegue saber se tem leads desqualificados, ou seja, pessoas que conheceram a sua empresa, mas não tem perfil para ser cliente. Imagine uma campanha que não foi bem elaborada e atraiu um monte de leads desqualificados, muito fora do seu público-alvo e que não vão comprar o seu produto. Elas nem se interessaram em receber uma oferta. Você já está tendo muito lead, mas pouca gente interessada. Esse indicador, ele te ajuda a identificar a porcentagem de leads que se tornaram realmente prospects, ou seja, que fizeram um orçamento na sua empresa. Você tem que dividir o número de prospects pelo número de leads e o resultado você multiplica por 100. Por exemplo, se eu tenho 500 prospects e tinha 1.000 leads, eu primeiro vou dividir 500 por 1.000, que aí dá 0,5. Se eu multiplico por 100, dá 50, que significa que 50% dos leads se tornaram meus prospects. Essa é a minha taxa de conversão de lead. O número de clientes é a quantidade de pessoas que efetivamente fecharam uma venda. A partir daqui, nós vamos chegando em indicadores mais relevantes para o seu negócio hoje. O cálculo do custo de aquisição de cliente é bem parecido com o de custo por prospect, mas aqui o funil ele se fecha numa informação que é muito importante, que é quanto você teve que investir em mídia para cada cliente que você conquistou. Lembrando que clientes são os que compraram o seu produto ou serviço. Para fazer esse cálculo, você tem que colocar o valor investido por mídia dividido pelo número de clientes. A taxa de conversão de vendas é um indicador muito importante também, onde você consegue saber se tem a sua equipe de vendas ou até a sua própria abordagem, se ela é eficiente. Se muita gente pede orçamento, mas poucos fecham uma venda, significa que o seu problema está na área comercial. Você precisa mudar a sua abordagem de vendas ou até o vendedor, porque aqui você está tendo gente interessada, mas está com dificuldades de fechar uma venda. Esse indicador te ajuda a identificar a porcentagem de prospects que se tornaram realmente clientes, ou seja, que realmente compraram na sua empresa. E para calcular essa taxa de conversão de vendas, você tem que pegar o número de clientes e dividir pelo número de prospects. E o resultado também tem que ser multiplicado por 100. Por exemplo, se eu tenho 200 clientes e eu tinha 500 prospects, então 200 dividido por 500 dá 0,4. Aí, se eu multiplico por 100, dá 40.
Isso significa que 40% dos meus prospects se tornaram meus clientes. E essa é a minha taxa de conversão de vendas. Valor total de vendas, com origem de cada mídia, é o quanto a sua empresa vendeu relacionado às mídias na qual você investiu. Ou seja, quanto você vendeu a partir daquele anúncio do Facebook? Ou quanto você vendeu a partir daquele post impulsionado no Instagram? Por isso, mais uma vez, é importante saber de onde veio aquele cliente. Não confunda esse indicador com aquele primeiro, que era o valor que você investiu em cada campanha ou em cada mídia. Aqui é o quanto cada mídia te trouxe realmente de venda. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Dos R$300 que você investiu no Facebook, vieram 2 clientes que gastaram R$500. O valor que você coloca aqui são os R$500, ou seja, o valor das vendas, o total de vendas. O ticket médio de vendas é o valor total das suas vendas dividido pelo número de clientes. Esse indicador ele representa o valor médio gasto por todos os seus clientes e quanto maior for o valor, mais os clientes estão gastando em cada compra. Vamos supor que você teve 14 mil de vendas nesse mês, para 40 clientes que vieram do Facebook. O ticket médio de vendas desse mês nessa mídia será de 14 mil dividido por 40 clientes, que dá R$350. Esse é o valor médio gasto pelos clientes no seu negócio. Alguns podem ter comprado um pouco mais e outros menos, mas esse indicador traz a média de quanto eles gastam com você. Isso é importante para que você possa fazer projeções de vendas, porque a gente sabe que, na média, quando você vende para um determinado número de clientes, você recebe aquele valor médio por cliente. Então, principalmente no pequeno negócio, você pode criar estratégias para aumentar esse ticket médio, como agregar mais um produto ou mais um serviço no final das contas. Aí, você vai ter que fazer com que cada cliente gaste o máximo possível com você. Só depois que você otimizou ticket médio e acha que os clientes já estão gastando o máximo dentro do que você pode oferecer naquele momento, é que você vai investir em atrair mais clientes. O índice de conversão de campanha é um indicador calculado a partir do valor das suas vendas, dividido pelo valor que você investiu em cada mídia. Quando esse indicador for abaixo de 1, você não está pagando nem o custo do investimento em mídia com as suas vendas. Já quando ele fica entre 1 e 3, dependendo da margem de lucro que você tem, no geral ele também estará só pagando a conta do que você investiu e o custo do próprio produto. Não existe um coeficiente padrão para esse indicador, mas ele serve para que você compare entre as mídias que você está utilizando quais estão dando melhor performance no que diz respeito ao valor das vendas. Desde que ele seja superior a 3, já que nesse índice você está só cobrindo o custo da sua campanha e do seu produto, basicamente, a campanha ela é válida. Então, vamos supor que você teve uma campanha no Instagram com ICC de 3, o que parece um índice aceitável, mas bem morno. Mas você teve uma campanha que foi uma parceria com uma influenciadora e o ICC dela deu 9. Aonde você vai investir novamente? Na campanha que te trouxe o ICC 9, que é o ICC maior, que é o que está te trazendo o melhor resultado de vendas em relação ao investimento em mídia. Quanto mais alto esse indicador, é aonde você tem que colocar o seu dinheiro. Por isso é tão importante a gente monitorar todos os indicadores e ter uma planilha de controle ou um sistema com todos os leads, prospects e clientes. Você já gastou dinheiro para trazer esse potencial cliente, gastou dinheiro para atrair a atenção dele. Então, não continue gastando dinheiro para atrair mais pessoas e otimize o dinheiro que já foi gasto criando estratégias para transformar leads em prospects e prospects em clientes. Agora que você já conhece e sabe como calcular os principais indicadores de performance, esteja sempre atento aos seguintes números: valor investido, número de leads, número de clientes e o valor de vendas por origem de cliente. Esses números nunca devem sair do seu radar, porque é eles que te possibilitam para que você calcule imediatamente todos os indicadores de performance comercial. Quando você tiver calculado esses indicadores, você vai ter clareza sobre a performance da sua empresa em vários aspectos. Se ela está indo bem ou mal, ou
qual remédio você vai ter que dar caso algum indicador esteja com problema. Isso possibilita algo que nem todo empreendedor iniciante tem conhecimento, que é a previsibilidade de vendas. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe que a cada R$ 1.000 que eu invisto num determinado tipo de mídia, acabam vindo 200 leads. Desses 200 leads, 40 pedem orçamento e viram prospects. Então, eu sei que a minha taxa de conversão de prospect é de 20%, que é um percentual bom. Desses 40 prospects, eu consegui vender para 20. Então, eu sei que a minha taxa de conversão de vendas é de 50%, que é um número médio bom também aí, né? Então, eu posso dizer que eu adquiri 20 novos clientes e para esses clientes eu vendi R$ 20.000. Então, eu tive um ticket médio de R$ 1.000 por venda. Ou seja, se eu quiser faturar R$ 40.000, o que eu tenho que fazer? Isso é fácil, gente. Eu tenho que ter 40 clientes. Mas para chegar em 40 clientes, quantos leads eu vou precisar captar? Dentro dos números que eu tenho, se eu captei 200 leads, então eu vou ter que captar 400, para que eu tenha 40 vendas. E o meu investimento em mídia, ele também vai dobrar, né? De R$ 1.000 para R$ 2.000. Perceba como você pode ter o controle de tudo, desde o investimento em mídia até o faturamento final. Tudo isso é o que eu chamo de previsibilidade de vendas, onde os indicadores eles vão te ajudar a criar um funil de vendas do lead ao prospect e do prospect ao cliente, prevendo todas as etapas até o faturamento que você deseja. Agora, para ajudar você a visualizar, pensar e consolidar todas essas informações, na próxima página da apostila você tem uma tabela multiplicadora de resultados. Eu vou te explicar como você vai usar cada campo dela. No primeiro campo, coloque o valor total que você pretende investir em todas as mídias. Essa é uma informação que você já levantou, que está lá na página 4 da apostila 11, em promoção. Na linha campanha, você vai colocar aquelas mídias que você já escolheu investir também lá no P de promoção. Aí você vai nomear quais você pretende usar: Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, parcerias. Tente focar no máximo em 3 mídias, nas mais importantes, para que você não se perca, porque você primeiro precisa aprender a monitorar os dados. Na linha de baixo, preencha com o valor investido em cada uma dessas mídias. Se você ainda não investiu, preencha com o valor que está programado para isso, que também você já escreveu na apostila 11. Aí você vai monitorar na sua planilha o número de leads que chegaram a partir de cada campanha. Para isso, você procura monitorar todo o ciclo dos seus clientes com, no mínimo, aquela tabelinha que eu te falei um pouco antes no vídeo que eu dei o exemplo lá. Deixa eu te dar um exemplo. A campanha no Instagram trouxe 10 leads e a do Facebook trouxe 5 leads. E por aí vai. Na linha de custo por lead, você vai fazer o cálculo do indicador que eu te ensinei antes, que é o valor investido por mídia dividido pelo número de leads. Em número de prospect, você vai olhar novamente em sua planilhinha quantas pessoas chegaram a fazer um orçamento e a partir de qual campanha eles vieram. Aí, em custo por prospect, você vai fazer o cálculo do valor investido por mídia dividido pelo número de prospects. Já na linha número de clientes, você vai preencher com a quantidade de pessoas que efetivamente fecharam um negócio com você e a relação deles com cada campanha que eles viram para conhecer o seu produto. E a partir disso, a gente consegue calcular a linha de baixo, que é o custo de aquisição de cliente. Para isso, você vai utilizar a fórmula que eu te expliquei. Valor investido por mídia dividido pelo número de clientes. Em seguida, calcule a taxa de conversão de vendas, que é um número de clientes dividido pelo número de prospects. E esse resultado deve ser multiplicado por 100 também. Na linha logo abaixo, preencha com o valor das vendas de acordo com a origem de cada cliente, de cada mídia que ele veio. E a partir disso, é possível calcular o ticket médio de vendas, que é justamente o valor das vendas dividido pelo número de clientes. Então, no final, a gente pode obter também o índice de conversão de campanha, que é o valor das vendas dividido pelo valor investido por cada mídia. Essa tabela multiplicadora de resultados, quando ela está toda preenchida da primeira até a última linha, ela te dá uma visão completa da performance de vendas da sua empresa.
É um verdadeiro painel de controle de cada campanha, de como elas estão se relacionando com os seus resultados de venda. Lembre-se, contra números não há argumentos. E é por isso que eu criei essa tabela de indicadores, para que você se familiarize e monitore esses números sem as dificuldades de outros tipos de cálculos financeiros muito avançados. É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao final do método P. E foi muito importante a gente terminar com o P de performance, porque eu não quero que você fique perdido com um monte de dados, quando o que você tem que saber que é importante é o que funciona para você potencializar os seus resultados. Um grande erro dos empresários é se focar apenas em custo. É importante estar atento ao custo, mas se a sua empresa não tiver uma boa performance em vendas, não vai chegar no seu objetivo final, que é resolver o problema do seu cliente. E como eu já te falei antes, se você perceber que não está atingindo o faturamento esperado, volte no planejamento financeiro e ajuste os números, diminua sua capacidade de produção, avalie os custos fixos e também as variáveis. Ou então você veja o que for necessário. Agora que você já sabe fazer sozinho, você está se tornando um empreendedor profissional. Então, gente, calcular os indicadores de performance vai fazer com que você consiga recalcular o que for necessário para ter visão dos caminhos certos a tomar. Esse foi, então, nosso último P, mas eu ainda tenho uma mensagem final para você. Fica aí e dá play no próximo vídeo.